vamos aproveitar aqui para conversar com Kennedy Alencar, nosso comentarista de política, que está aqui em São Paulo hoje com a gente. Boa noite para você, Kennedy. Eu queria saber a sua avaliação sobre essa convocação do ex-presidente Bolsonaro para uma manifestação no dia 25 de fevereiro aqui em São Paulo. Augusto, boa noite para você, boa noite, Amanda, boa noite para quem está nos assistindo. Augusto, no meio jurídico, em tom jocoso, os advogados usam a expressão jus esperneandi. É uma brincadeira, não existe no latim, mas é o direito de espernear. O que o Bolsonaro está fazendo é espernear. A gente está numa democracia, há liberdade de expressão, há liberdade política, ele está inelegível até 2026, ele tem uma restrição nos direitos políticos, nos direitos eleitorais dele, mas ele pode convocar uma manifestação política, não está condenado, não está preso. Isso é do jogo. No entanto, Augusto, ele mente quando ele justifica os motivos pelos quais ele está fazendo essa convocação. Primeiro, o Bolsonaro diz que a manifestação é em defesa do Estado Democrático de Direito e que ele, Bolsonaro, estaria sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, que há um complô contra ele. Isso é uma mentira. Quem perseguiu a democracia brasileira, tramou um golpe e as provas só vão se avolumando, é o Bolsonaro. Essa manifestação, ela pode ser perigosa para o Bolsonaro. Se ela for uma manifestação esvaziada, dá uma prova de fraqueza. Se for uma manifestação muito grande e que saia do controle, no sentido de ataques ao Supremo Tribunal Federal, à democracia brasileira, ele pode complicar a situação jurídica dele e agravar. Né? Tem muita gente interessada em colocar o Bolsonaro numa posição de mártir, né? Como se ele fosse perseguido, mas ele não é uma pessoa perseguida. Alguns políticos não vão comparecer à manifestação, outros estão dizendo que vão comparecer. Na Alemanha tem uma piada, né, sobre 10 nazistas jantando num restaurante. Se você entra naquele restaurante, se senta à mesa com aqueles 10 nazistas e conversa com eles, a mesa não tem mais 10 nazistas, elas têm 11 nazistas. O Bolsonaro é um fascista, é um golpista e tramou contra a democracia brasileira. Kennedy, e tem uma outra questão aí, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu o afastamento do ministro da STF, Alexandre de Moraes, dos processos. Alegam que o Alexandre de Moraes é parte interessada porque ele também foi mencionado nesses processos, de alguma forma seria vítima desses processos e aí, portanto, seria um juiz parcial, né? Não um juiz isento ou imparcial. Faz sentido essa alegação da defesa de Bolsonaro ou não é Alexandre de Moraes o objeto de toda essa investigação? Amanda, o Alexandre de Moraes não é objeto da investigação, nem é vítima. A Heloísa Machado, que é uma constitucionalista, professora da Universidade de São Paulo, deixou isso muito claro. Os crimes que estão no âmbito do inquérito são tramar contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. O Alexandre de Moraes, ao longo do processo, aparece como alvo do Bolsonaro na minuta golpista, né? E o que o Supremo Tribunal Federal fez e o que o Alexandre de Moraes fez, tanto no âmbito do Supremo como no âmbito do TSE, né, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição, foi impedir o Bolsonaro de cometer crimes. A gente tem que se lembrar, na pandemia, Amanda, o Supremo muitas vezes impediu que o Bolsonaro, Augusto e Amanda, tomassem medidas para agravar o número de mortes. O Supremo ajudou a enquadrar o Bolsonaro e impediu que mais pessoas morressem. No processo eleitoral, o Alexandre de Moraes foi muito firme. A gente viu aquela reunião ministerial em que o então ministro da Defesa, o general Paulo Nogueira lá, fala em atacar as urnas eletrônicas. Eles estavam tramando, né, uma fraude, inclusive contrataram um hacker. Portanto, as provas que estão sendo colhidas até agora não são atos assim preparatórios, não. São atos executórios. Eles começaram a executar um crime. Né? Ter ideia de cometer um crime não é um crime. Mas se você começa a executar o crime, a tentativa de golpe, ela é criminosa. Parece que isso está muito claro. O Alexandre de Moraes, aos poucos, está reforçando as provas. No caso do Bolsonaro, não faltam provas. O que falta é o rito, é justamente o Estado Democrático de Direito. Falta uma denúncia, que virá ao seu tempo, e falta o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Me parece que o destino do Bolsonaro está selado. Ele vai ter um encontro com a prisão, porque é importante, para que nunca mais um presidente no cargo trame contra a democracia como o Bolsonaro tramou. Portanto, do ponto de vista, o pedido de impedimento do Alexandre de Moraes é completamente absurdo, é abusivo. Na verdade, é uma litigância de má-fé. Isso pode complicar também
a situação dele no processo. Até porque, nesse caso, quem é a vítima é a democracia, né? Quando você tem os crimes previstos lá, dos quais ele pode ser denunciado futuramente, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso é um crime contra as instituições e não contra Somos o todos ministro nós, Amanda. Alexandre de Moraes. Se tivesse havido a ditadura que o Bolsonaro queria, a gente não estaria aqui fazendo esse comentário. Verdade. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você.